Podemos sentar agora para atentos degustarmos e saborearmos a divina liturgia de hoje, que vai trazer a primeira e a segunda leitura se complementando, porque na segunda leitura de hoje, que é a leitura da carta de São Tiago, ele vai nos dar um norte de como deve ser a nossa vida e também vai justificar por que a gente pede e não recebe. E eu brinquei hoje, lá na Paróquia das Candeias, com a seguinte comparação. Eu estou com fígado ruim, quero que Deus cuide meu fígado. Aí vou procurar uma paróquia onde tem missa de cura e libertação. Ou então vou lá na Canção Nova, bonito, porque eu ouço a Canção Nova na televisão e vejo o padre pronunciar bênçãos e curas, eu quero aquela cura. Só que aí Papai do Céu pergunta assim, tu quer curar o fígado para quê? Tu vai render graças a mim? Tu vai me servir? Tu vai glorificar o meu nome? Ah não, eu quero curar o meu fígado porque eu quero tomar umas cachaças. Quero voltar a beber. E o médico disse que com o fígado do jeito que eu estou aqui, eu não posso beber. Então, Deus, cura meu fígado. Cura, Senhor, meu fígado. Eu quero beber. Essa comparação simples, apenas a título de compreensão, é para que a gente entenda que o que a gente pede a Deus, não é que Deus só vai dar se a gente fizer a tarefa de casa bem feita, sabe, Bia? Como você que está estudando para a prova. Se você estudar, se empenhar, você vai tirar 10. Se você não se empenhar tanto, vai tirar uma nota menor. Mas você não vai ser punida pela nota nem maior nem menor que você tirar, correto? Assim também faz Deus. Deus não estará nos punindo porque a gente fez uma coisa errada ou deixando de nos punir porque a gente fez coisa certa. Mas Ele quer que a gente sirva a Ele como uma decisão. Eu sou cristão e para carregar este nome de cristão eu preciso tomar decisões. Por incrível que pareça, quando a gente olha a cultura cristã e a cultura das demais religiões e as outras doutrinas religiosas, em algumas doutrinas religiosas há uma imposição do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. Posso, não posso, é um tal de pode, não pode terrível. Na cultura cristã não existe esse pode, não pode. É inexistente. São Paulo nos explicou por que é inexistente. Tudo posso, nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Tudo posso, mas nem tudo me leva para Deus. Leva para o céu. Ou seja, eu realmente posso todas as coisas. Não é um clichê. Não é uma frase retórica. Não é uma frase de efeito para ficar bonito na pregação e arrancar palmas da plateia. Não, eu realmente tudo posso. E completo eu dizendo que o cristão não é obrigado a fazer absolutamente nada. Ele é apresentado a uma vida nova e a partir dessa vida nova ele tem uma decisão. Porque o mundo diz que o bacana é sair do trabalho, sexta-feira, 5 da tarde de preferência, e começar a beber, só parar de beber no domingo à noite, porque segunda tem que trabalhar. Isso é o que o mundo diz. E eu, cristão, posso beber de 5 da tarde da sexta-feira até 10 da noite do domingo? Posso, claro que posso, eu sou livre, absolutamente livre. Devo fazer? Aí é a minha consciência que vai dizer. Na minha opinião, não. Não devo fazer, porque primeiro que eu vou embriagar meu corpo. Deus não fez o nosso corpo para que a nossa mente, que comanda ele, não esteja no controle. Então, o escândalo, o pecado são os exageros. Posso comer? Uma feijoada, olha que coisa deliciosa. Botei meu prato de feijoada, comi, me satisfiz, pronto. Agora, vou comer um segundo prato para quê? Se eu já estou satisfeito. Aí já é o pecado da gula. Então, São Tiago vai traçar para nós, presta atenção, porque é magnífica as recomendações que ele dá. Eu vou começar aqui pela pergunta que ele faz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? E olha, notem que ele está falando para cristãos, para a comunidade convertida. Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós?
Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis, e ele vai consertar. Ou melhor, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. E aí eu dei o seguinte exemplo hoje. Vamos supor que eu me apaixono por Antônia. E aí eu vou me declarar para Antônia. Qual é o problema disso? Antônia já é casada. Se eu insisto nisso dentro da comunidade, esqueçam que eu sou padre, tá certo? Eu sou um membro comum aqui da comunidade. Se eu insisto nisso, o que é que vai acontecer? Dantas vai brigar comigo, vai me dar uma porrada, provavelmente, se ele for de briga. Se ele não for de briga, ele vai pagar alguém para me dar umas porradas. Olha, aquele fulano ali é descarado, tá de olho na minha mulher. Não é assim? Por quê? Porque eu estou entendendo que quero porque quero algo que agrada a mim, mas não agrada a todos e ainda me afasta de Deus. Então eu preciso entender, eu cristão preciso entender que nem tudo que eu desejo eu realmente posso ter. Veja que escândalo não seria, e agora falando do padre, veja que escândalo não seria na igreja o padre resolver paquerar as meninas, não só dessa paróquia, mas de qualquer outra paróquia, só porque na igreja independente o padre pode casar. É um escândalo, é uma aberração, porque o padre até pode casar, mas tudo que ele faz precisa ser com ordem e decência. E uma pessoa para caminhar com um padre que pode casar, não é trabalho fácil. O padre pode ir para a boate para encontrar alguém para casar? É claro que não. Mas, padre, o amor não acontece em qualquer lugar, mas a gente está falando de alguém que está no altar e precisa de um outro alguém que entenda essa dinâmica do altar. Que entenda que se tiver que celebrar uma missa e ir para outro lugar, ir para a praia, a missa vem primeiro. Se tiver que sair de férias e tiver mais uma última missa, a viagem de férias vai atrasar porque tem aquela missa para celebrar. E se tiver de férias, estiver lá curtindo, precisarem celebrar, ou precisar de uma unção dos enfermos, sabendo que é padre, ele vai precisar ir lá atender aquela pessoa. Eu pergunto, é fácil uma vida dessa? Não é. Por isso que, como diz o nosso bispo, é melhor que você fique solteiro. Se você não vai seguir todas essas regras, fique solteiro justamente para não incorrer aqui, pedis e não recebeis porque pedis maus, pois só quereis esbanjar os seus pedidos nos vossos prazeres. Para que eu quero a graça de Deus? É para mim, para minha curtição? Ela não vem. Se é para eu glorificar a Deus, ela vem. E aí a primeira leitura, olha que coisa maravilhosa, vai falar de Jesus. Mas serve para nós, porque nós também somos justos, ou lutamos para sermos justos. Os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo. Está falando de Jesus, mas o mundo está sempre armando cilada contra nós. Porque sua presença nos incomoda. Você, quando sai à rua, Beatriz, você quando está na faculdade, Antônio e Dantas, quando estão na rua fazendo alguma coisa, a presença de vocês incomoda quem olha para vocês. Por quê? Porque vocês têm um comportamento diferente. E se a presença de vocês não incomoda, alguma coisa está errada em vocês. Nós não podemos nos preocupar em agradar o mundo. Não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para evangelizar o mundo e mostrar um estilo novo de vida com a nossa vida e, se for necessário, com as nossas palavras. Então, vamos armar uma cilada para o justo, porque sua presença nos incomoda e ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Então, aqui, quem está falando nem é o povo do mundo, é o povo religioso. Aquele povo que se acostumou a seguir a lei apenas na sua literalidade, mas tem consciência que está fazendo coisa errada, está funcionando como um ímpio e não como uma pessoa fora de uma religião, e ainda assim nós precisamos matar o justo. Quem foi que matou Jesus? Os homens da lei, os homens da religião. Não foi o mundo, não foi o Império Romano. O Império Romano só executou, porque o Império Romano, de certa forma, foi enganado,
que foi que os fariseus disseram? Este homem está se fazendo rei. Todo aquele que se faz rei se coloca contra César. Opa, peraí, aqui agora já é incomodando o império. Aí eu não tenho saída, eu tenho que executar. Mas não foi o Império Romano que quis, vamos matar esse Galileu. Foram os religiosos, doutores da lei, os zelotas, os zelosos pela palavra, e apenas pela palavra e não pela essência. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele, se de fato o justo é filho de Deus. Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver se sua serenidade e provar a sua paciência. E vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Então, o que acontece aqui é que aqueles que são maus, aqueles que praticam a injustiça, não gostam de nós que somos da luz, assim como não gostavam de Jesus. No caso de Jesus, vamos expô-lo à morte, e morte ridícula, para ver se realmente ele será livrado por Deus. E como de fato Jesus foi livrado por Deus, mas não de morrer, foi ressuscitado. Não podia manter morto. E a morte fazia parte da nossa salvação. Mas e para nós, o que isso diz? Diz que o inimigo vai estar sempre tentando. A Beatriz não diz que é cristã? Espera aí, vou fazer uma proposta aqui bem sutil, para ver se ela realmente vai se manter firme na fé. Hoje de manhã nas candeias, eu ensinei a matar sapo. Você sabe como é que se mata sapo? Com água? Não sabe não? Vou ensinar você, mas não façam isso não, viu? Perversidade. É com sal? E com água, você sabe como é que mata sapo com água? Se você pegar uma frigideira com água fervendo, jogar o sapo na frigideira, você consegue matar o sapo? Consegue? Não. Se você jogar o sapo, ele não vai ficar lá, ele vai no máximo, vai pular, ele no máximo vai ser queimado, né? Todo ardido, mas não vai matar o sapo. Se você pegar uma água gelada, bem gelada, e jogar o sapo, você consegue matar ele de frio? Também não. Vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai pular, vai sentir que está muito frio e vai sair pulando. Mas se você pegar esse mesmo sapo e colocar ele numa vasilha com água, na temperatura ambiente corporal dele, ele vai sair dali? O sapo gosta de água, vai estar tranquilo. Mas aí você liga o fogo baixinho, né? E aí aquela água começa a ferver devagar, vai começar a ficar quente, ele não vai perceber porque a temperatura vai aumentar devagar. Quando o sapo perceber que a água está fervendo, os músculos dele já estão cozidos e ele não tem mais controle sobre o seu corpo e vai morrer cozido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o inimigo faz conosco a mesma coisa, não nos enganemos. Ele traz a gente para uma zona de conforto. Isso aqui é bom, é agradável. Pega essa cadeira de balanço aqui porque é mais confortável. E a gente fica distraído com os confortos que o inimigo nos traz. E às vezes a gente não percebe que está sendo estúpido com o irmão, que está enganando o irmão, que está maquinando algum tipo de desonestidade com o irmão para prejudicar o meu próximo. E a gente não consegue perceber essas coisas por quê? Porque nós estamos naquele banho-maria. O nosso caráter está sendo cozido ali e a gente não tem mais ação. Quando a gente despertar, a gente não consegue mais se movimentar. Por quê? Porque toda a nossa mentalidade ficou apodrecida. Ou seja, a gente às vezes acha que, porque a gente vive num mundo onde nós temos liturgia diária, nós temos a Sagrada Escritura, nós temos várias liturgias de missa, nós temos nota de rodapé na Bíblia explicando o contexto e pretexto, nós temos Bíblia de estudo, que é diferente da Bíblia normal que a gente usa. Então a gente pensa que as pessoas daquele tempo são boas ou ruins com a mentalidade de hoje. E eu vou dar um exemplo simples. No nosso país, até um tempo atrás, as mulheres não votavam, certo? Hoje em dia, a gente acha um absurdo se alguém disser assim, seria bom se a gente voltasse ao tempo que as mulheres não votavam. Concordam? Todo mundo concorda que é um absurdo?
De fato é um absurdo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, quando começou a vir rumores de que as mulheres poderiam votar, no tempo em que as mulheres não votavam, quando os primeiros rumores de que a possibilidade das mulheres votarem apareceu, vocês acham que todas as mulheres levantaram e bateram palma para essa situação? Claro que não. Porque não era a cultura daquele tempo. E para algumas mulheres aceitarem que mulheres podem votar era algo absurdo. Para aquelas que já tinham um pouco mais de evolução, era algo desejável, mas não era absoluta, não era unanimidade, perdão. Não é? Então, por que isso? Porque as coisas vão evoluindo. Quando a gente está com a mentalidade estragada, a gente não enxerga as coisas boas. A mesma coisa faz o inimigo quando nos coloca nessa panela em água, na temperatura ambiente. A gente acha que é normal. A nossa mentalidade até é evoluída, mas a gente vai se aquecendo, não vai sentindo que está quente, não vai sentindo que está quente, vai adoecendo os nossos membros inferiores, que nesse caso é representado pela nossa mentalidade, ela vai ficando corrompida, vai ficando adoecida, e quando a gente quer despertar, não pode mais, porque a gente não tem força, os músculos já não nos obedecem, nós não conseguimos saltar desta panela fervendo. A menos que aconteça um milagre, que venha de intervenção direta de Deus para nos tirar dessa enrascada, nós não percebemos que estamos indo para a perdição. Então, que os nossos pedidos a Deus sejam sinceros, de coração sincero. Que nós queiramos a graça de Deus para melhor servir a Deus. Aquele que quer ser o maior, seja o último, seja aquele que serve. Olha como Jesus faz. Jesus sabia o que eles estavam falando, mas ainda assim pergunta: por que vocês estão inquietos? Por que vocês estavam conversando que vocês estão tão inquietos assim hoje? E eles ficaram envergonhados. Por quê? Porque pelo caminho estavam discutindo qual deles era o maior. E não existe maior, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem Antônio, nem André. Não existe maior. Porque para Deus é importante aquele que serve. Aquele que serve entende que servir é a razão da existência. Beatriz, a tua vida só vai realmente prestar se você servir aos seus irmãos. Está fazendo o que mesmo na faculdade? Psicologia. Se você não colocar o teu curso de psicologia a serviço dos seus irmãos, para Deus, você não tem a mesma importância que tem para o mundo. No mundo você pode ser top de linha, PhD na psicologia, entende? Pessoa respeitada, aplaudida no mundo todo, mas para Deus, você é simplesmente alguém que pegou seus talentos e jogou fora, enterrou. Antônio é a mesma coisa, Dantas a mesma coisa, o padre é a mesma coisa. Cada um de nós só prestamos de fato para Deus se colocamos a nossa vida a serviço dos irmãos que precisam. Maior no reino de Deus é Deus. Todos nós somos iguais. E alegra o coração de Deus quando nós nos colocamos a serviço. E aí eu vou dizer uma coisa que parece absurda, porque o nosso formato de buscar isso é e às vezes a gente não entende. Qual é o formato e qual é a coisa? Cura e libertação. Nosso povo está adoecido, a gente realmente precisa. E quando a gente busca cura e libertação, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? O formato da igreja tem que estar como? Ministro de música, oração no estilo carismático, não é assim? Se não for no estilo da renovação carismática, a bênção não vem. Se não tiver música para nos conduzir num ambiente mais emocional, a bênção não vem. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que na primeira e na segunda leitura hoje nós vimos passos que nos foram dados para que a gente alcance essa cura, essa libertação. Porque a graça só acontece na nossa vida se a gente caminha para ela. À medida que eu sou honesto com Deus, à medida que eu tomo as minhas decisões e faço os meus sacrifícios, eu vou curando, primeiro o que importa, a minha mente. Enquanto a minha mente não for curada, meu corpo não estará são. Eu vejo muitas pessoas que participam, até pessoas que são familiares de pessoas que participam da igreja. Tudo bem, nossa função aqui é pedir por essas pessoas. Mas se a pessoa por que nós estamos pedindo, também não se entregar, complica. Entendem? Porque o único que faz milagre
sem que a pessoa peça, de fato, e dependa da fé da pessoa, é Jesus. Mas Jesus não disse tua fé te salvou, tua fé te salvou, disse para aqueles que manifestaram a fé dele. Mas também Jesus chegou na piscina de Siloé e perguntou ao sujeito, tu quer ser curado? Eu quero. Pronto, ser curado. Ele, Jesus, perguntou. O cabra nem conhecia Jesus. Provavelmente o cabra pensou, quero ser curado. Quem é? Onde é que está o curandeiro? A gente vai aonde? Porque ele não conhecia Jesus. A próxima pergunta dele com certeza teria sido essa. Para onde nós vamos? Né? Mas Jesus só escutou a resposta dele. Eu quero ser curado. Pronto. Eu quero te curar. De outro ele escutou. Se quer, Senhor, tu pode me curar. E ele disse, eu quero. Mas não dependeu da fé do sujeito. Dependeu da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, os 10 leprosos. Eles não pediram para serem curados. Jesus foi lá e curou. Eles foram curados enquanto estavam caminhando no caminho. Os 10 foram curados. Voltou para agradecer. Então, nem sempre é somente a nossa fé. Deus cura quando Ele quer. Agora, nós que somos cristãos, precisamos depositar a nossa fé. E aqueles que querem ser curados por Jesus precisam também manifestar esta fé. Porque nós não somos Jesus, que curamos quando a gente quer e bem entende. Nós precisamos da fé do outro também. Que a gente possa absorver no dia de hoje exatamente isso. Que Deus me livre da vaidade de querer ser o maior, ser o melhor. Maior não existe, é só Deus. Melhor só se for melhor para o meu irmão e não melhor do que o meu irmão. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.